Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hackerfire. Essa é a nossa videoaula de número 8. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão os nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos a respeito dos nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma revisão do que foi visto na videoaula anterior. Nós tratamos aqui o assunto proxy, vimos o proxy HTTP e o proxy HTTPS, estudamos a aplicação aqui do filtro web e aplicamos os dois proxies, aqui o HTTP e o HTTPS, com a ajuda do client less. Então, entendemos como fazer a importação do certificado dentro dos browsers do nosso ambiente de rede, entendemos como configurar o filtro web, como configurar esse client less e como fazer a implementação do proxy HTTP e HTTPS. Então, nessa nossa videoaula, vamos tratar de dois assuntos independentes. O primeiro será sobre os pipes, sobre os canais, sobre os limitadores. Aqui nós vamos ver aqui a aplicação do QoS e a hierarquia, né? Como que isso é aplicado dentro do Hackerfire. E vamos tratar também de um assunto de segurança. Vamos entender aqui a aba segurança dentro da Control Center e o que a gente pode implementar no controle de segurança aqui do Hackerfire. Então, vamos à nossa Control Center para iniciarmos a nossa videoaula. Pronto, aqui estamos conectados na Control Center. Vamos iniciar aqui o entendimento dos nossos pipes, primeiramente, ok? Então, pipes, a gente faz a criação dos pipes aqui dentro das entidades. Na aba Outros, nós temos aqui os canais, né, que são os limitadores. Eu criei 3 canais aqui, nós já tínhamos criado os 2 desses canais. Eu alterei o de 2 MB para 20 e criei um adicional de 100K. Ok? Então, nós temos 3 canais aqui. Cada canal desse aqui eu posso criar, né, de forma independente. Eu posso marcar aqui se é simétrico ou assimétrico, como eu já havia explicado aqui na nossa aula sobre a criação das entidades. E eu posso marcar o diff service aqui, que são os tipos de serviços, né? Lá dentro do pacote IP, nós temos a marcação de TOS, né, que é o Type of Service, e eu aqui determino aqui a marcação do pacote, se ele vai sofrer, se ele vai ser aplicado, se ele vai ser entregue, né, primeiro pelo Firewall, ou se o Firewall vai oferecer alguma latência para esse pacote. Então, nesse caso aqui não vamos aplicar nada, né? Só fica a critério aqui. Isso aqui é um fator muito importante. Depende muito da marcação dos pacotes também fora do nosso ambiente, fora do Firewall, tá? Então não pense que aplicar o QoS é simplesmente você marcar, por exemplo, aqui tempo real e pronto, já está feito o QoS. Isso aqui depende muito da marcação externa ao seu ambiente, tá? Então os firewalls ou os roteadores que estão depois da sua interface de saída precisam também aceitar a sua marcação, a marcação que você fez aqui dentro do seu firewall. Então, primeiramente, já está aqui determinado aqui, já criei as entidades. Então, já sei onde criar. Dentro do Firewall aqui, eu tenho configuração do Firewall, eu tenho uma aba aqui, ó, regras de pipes. Então, dentro de regras de pipe, eu já criei uma regra, né? Uma regra bem parecida com a estrutura de uma regra de filtragem. Então, eu tenho uma origem, eu tenho o número da regra, a origem, eu coloquei rede interna, destino qualquer lugar. E aqui eu coloquei o serviço HTTP, a porta 80, e coloquei um pipe de 10K, né? No normal, a periodicidade dele aqui está normal. Aqui não tem período de validade, ele está válido sempre, né? A hora também está sempre válida. Então, como é que a gente aplica isso aqui? Essa regra já está valendo dentro do meu ambiente, ok? Então, a minha rede interna, quando quiser ir para qualquer lugar com esse serviço, sempre vai sair aqui com 10K, correto? Agora, como que é feita essa leitura? Aqui dentro do meu Firewall, dentro da minha máquina Windows aqui, eu não estou autenticado. Vou abrir o Hacker Client aqui, ó. Aqui está, ó, não estou autenticado, ok? Se eu não estou autenticado, então o que vai acontecer? Quando eu não estou autenticado, o fluxo que eu vou pegar vai ser o meu fluxo aqui de regras gerais, desde que aqui dentro da minha aplicação eu não tenha marcado aqui o filtro web, né, para forçar a autenticação no caso de navegação, né? No caso, se eu for precisar usar a porta 80, que é o caso que eu estou aplicando o QoS, então eu vou tirar aqui, ó, o forçar a autenticação, ok? Posso tirar aqui o forçar a autenticação e aí vou aplicar aqui. O que vai acontecer agora? Todos os pacotes que chegar no Firewall aqui, eu vou bater aqui no filtro de pacotes gerais, nas regras gerais, né? E aí ele vai procurar, quero ser da rede interna para a internet. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma política já determinada, rede interna para qualquer lugar, que é o internet. Eu tenho 2 proxies aqui, ó. Eu tenho um acumulador e eu tenho um pipe de 20K,
Eu tenho um pipe de 20K com a prioridade dele normal. Então, eu vou usar este pipe aqui, ok? Se eu bater nessa regra aqui, quando eu for navegar, eu vou sair por este pipe aqui. Se não houvesse nenhum pipe aqui, se eu remover este pipe aqui, eu vou bater nessa regra quando eu for para a internet, na porta 80 ou 443 com proxy. Eu vou bater nesta regra aqui. O proxy que eu vou utilizar aqui, ó, só a título de informação para vocês. O proxy que eu vou utilizar aqui é o proxy que está configurado dentro do perfil padrão. Quem é o perfil padrão? O perfil padrão você determina na aba autenticação, tá? Não esqueça disso, você determina aqui dentro, ó. Então, deixa eu marcar isso aqui. Você determina o perfil padrão. Opa, não é isso não. Aqui dentro, ó, o perfil padrão você coloca. Quem é o perfil padrão aqui? É o perfil liberado. Então, vou voltar aqui na regra de filtragem. Então, na hora que o Firewall der um match nessa regra, dizendo que um pacote da rede interna quiser ir para qualquer lugar com a porta 80 ou 443, ele vai segurar esse pacote por um momento e vai vir nas regras de pipe. Não tem pipe aqui? Não. Então ele vai vir nas regras de pipe aqui e vai verificar se tem alguma regra. E tem regra aqui, ó, rede interna para qualquer lugar. A porta 80 está aqui e ele aplica o pipe, neste caso aqui. Então lembrando, ele deu match no filtro de pacote, não tem pipe na regra do filtro de pacote, ele vai ler a estrutura de regras aqui, procurando dar um match aqui nesse origem e destino com um serviço igual que está lá no filtro de pacote e aplica o pipe aqui dentro, ok? Porém, existe ainda uma outra situação, que é quando eu estou autenticado. Quando eu estou autenticado via clientless, quando eu estou autenticado via Java ou via Hacker Client, ou seja, eu estou saindo por um perfil. Se eu estiver saindo por um perfil, então eu vou ler a regra do perfil, não vou ler regra geral, ok? Então eu vou ler regra de perfil. Então aqui é a autenticação e aqui tem, ó, qualquer lugar, a origem é o próprio usuário que está autenticado, qualquer lugar, DNS, HTTP e HTTPS proxy. Não tem canal aqui também. Se não tem canal dentro da regra do perfil, o Firewall também vai segurar esse pacote, vai ler a estrutura de regras de pipe, da mesma forma que regra geral, e vai aplicar, se ele achar alguma coisa aqui, ó, rede interna é o usuário, qualquer lugar é a internet aqui, ou qualquer IP. E o serviço é 80. Se for 443, pessoal, se for 443, lembrando, ó, aqui eu tenho 443 também, ó, proxy. Não tem canal. Se for 443, ele sai por aqui. Se for 80, ele segura e vai aplicar aqui a regra de pipe. Para a porta 80, para 443 vai passar direto. Tranquilo? Então, é assim que funciona as regras de pipe, correto? Mas se eu quiser colocar um pipe dentro do perfil, sem problema. Eu venho aqui, adicionar a entidade aqui debaixo da coluna pipe. Opa, cliquei no acumulador. Debaixo da coluna de pipe, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Então eu vou dizer que todos os usuários que se autenticarem e pegarem este perfil liberado vão sair para a internet, né, com consulta de DNS 80443 com 100K. Então aqui eu estou segmentando por um conjunto de usuários, tá? Aqui fora vale para todo mundo. Então a rede interna inteira, diferente daqueles usuários que estão autenticados e pegando o perfil liberado. Então, os usuários que estão autenticados pegando o perfil liberado vão sair com um pipe de 100K, um limitador. O máximo que eles vão conseguir são 100K. Aqui, quem não autenticar vai cair nesse pipe de 10K. Agora, tem uma informação muito importante aqui. Este pipe aqui vale para todos os IPs dessa rede. Não significa que cada IP vai sair com 10K. Todos os IPs vão concorrer nesse 10K. E aí, a janela TCP é que vai determinar, né, à medida que for entrando solicitação aqui da rede interna para qualquer lugar nesse serviço, a janela TCP vai decidir quantos bytes vai ir para cada solicitação aqui. Então, se você tem uma rede, como eu criei aqui, uma rede de 254 IPs aqui, você imagina 254 IPs saindo com 10K. Vai ficar uma coisa bem sofrível aqui, ok? Então, é só a título de ilustração para você entender aqui como que é feita essa arquitetura e essa hierarquização das regras de pipe. Se eu estiver dentro do perfil, eu pego o meu pipe do perfil. Se eu estiver na minha regra geral, eu pego o pipe da regra geral. Se não tiver pipe nem no perfil nem na regra geral, o Firewall vai parar, vai buscar as regras lá de pipes e vai aplicar. Lembrando,
Regra geral é para aquele fluxo definido. Regra de perfil é para o fluxo definido por usuário ou por grupo de usuário. Regras de pipe vale para toda a rede ou para todo o fluxo que você determinar dentro da sua regra. Então, regra de pipe é isso, pessoal. Nada muito complicado, nada muito difícil de se entender, tá? Vamos para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto aqui é segurança. Então, eu tenho aqui segurança. Dentro da aba de segurança da Control Center, eu tenho aqui anti-spoofing, IDS, IPS, proteção de flood e o SymFlood, ok? Vamos primeiro aqui no SymFlood. Então, vou começar aqui com o SymFlood, é mais prático aqui, mais fácil. Eu vou ativar a proteção de SymFlood, ok? E o que é o SymFlood? O SymFlood eu vou determinar, eu vou estabelecer aqui o tempo máximo da duração de um RaidShake TCP. Para que isso? Para evitar que um grupo de usuário, um usuário externo, ou uma máquina, um robô, ou seja, um atacante qualquer externamente ao meu ambiente, faça várias solicitações e não feche nenhuma delas. Solicitações de conexão com o meu servidor e não feche nenhuma dessas conexões. E fique inundando a minha tabela de conexões, né, com solicitações aí sem nenhuma ser fechada. Então, como é que eu faço aqui? Eu pego a minha entidade que eu quero proteger e coloco aqui dentro. Posso colocar a rede DMZ inteira, ou posso colocar apenas um dos meus servidores. Eu vou colocar o meu servidor AD aqui, ó, o meu SRV Lab 2. Pronto. Como funciona essa proteção anti-flood? Toda vez que o servidor, que uma máquina solicitar uma conexão com o servidor, passa-se pelo firewall uma flag SYN, né? Assim, um pacote SYN vindo de quem originou a conexão, da máquina cliente, passando pelo firewall. O firewall identifica essa conexão, manda o pacote deixa o pacote passar para o servidor, caso tenha regra para isso, e o servidor, por sua vez, tem uma tabela de conexão, de pedido de conexão, ele responde esse pedido de conexão, mandando um SYNACK, esse SYNACK bate no firewall, o firewall então dispara a contagem de um relógio interno e manda um pacote deixa esse pacote passar para o cliente. A partir desse momento, então, esse tempo aqui de 3 segundos aqui começa a ser contado. Se o cliente responder dentro desses 3 segundos, a conexão é mantida e o firewall para de contar o tempo aqui para essa conexão. Se a máquina cliente demorar mais do que essa janela de 3 segundos para fechar a comunicação, o firewall envia um pacote especial para o servidor, mandando ele derrubar essa conexão, né? Então aí a gente vai evitar esse ataque de SymFlood, ok? Então é assim que funciona o SymFlood. Então vamos passar para o próximo aqui, que é a proteção de flood. O SymFlood evita que as conexões entrem, né? Que várias conexões de pedido aqui, os pedidos de conexões sejam estabelecidos. A proteção de flood trabalha com as conexões válidas. Então eu vou dizer aqui que a origem pode ser qualquer lugar. Então eu vou colocar aqui uma origem vindo de qualquer lugar. Eu vou colocar o destino aqui sendo o meu servidor web, é o meu SRV Lab 1. Meu servidor web é esse servidor SRV Lab 1. E o serviço a qual ele atende é a porta, né? O servidor web é o serviço HTTP, porta 80, aqui está. E agora eu determino quantas conexões máximas eu vou ter simultaneamente para meu servidor, para os IPs de origem aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar 10 conexões. Então eu vou ter 10 conexões máximas, no máximo de 10 conexões para cada IP de origem, ok? Então daqui pode ser qualquer IP, pode ser, né, pode vir a conexão de qualquer lugar. Então para cada IP de origem eu tenho no máximo 10 conexões aqui para o meu servidor neste serviço porta 80. Ok? Então aqui eu consigo, se eu identificar aqui que tem uma máquina que está inundando aqui o meu servidor na porta 80, eu posso, com essas simples regras aqui, eu posso eliminar esse tipo de ataque. Então vou aplicar aqui, tá? Lembrando aqui, ó, que eu estou limitando também qualquer lugar, é minha rede interna, tá? Então, o ideal seria que você criasse uma outra regra aqui, dizendo que a rede interna para o seu serviço da sua DMZ pode fazer um número maior de conexões. E aí você deixa esse número para qualquer lugar bem limitado, né? E aqui também tem um conceito top-down, então coloca essa regra da rede interna acima dessa regra que eu criei aqui, ok? Vamos para o anti-spoofing. Então, dentro do anti-spoofing aqui, ele vem desativado por padrão. Eu vou ativar o anti-spoofing e ele vai me dar uma mensagem dizendo que eu não tenho as minhas interfaces aqui, as minhas entidades do tipo interface criadas. Então, eu vou habilitar o anti-spoofing e ele vai criar as interfaces para mim. Olha só que legal. Aí as interfaces estão criadas e, por padrão, vem todas no tipo externo, ok? Então,
eu posso aceitar conexão de qualquer tipo aqui. O que é o spoofing? O spoofing é você forjar um IP, né, da sua máquina, um IP de uma máquina qualquer, dizendo que você é um outro IP. Ok? Então você tem um IP, sei lá, um IP 192.168.2.2 e você diz que o seu IP é 10.10.0.1. Então você consegue manipular, né, aí as suas requisições e informar para as máquinas externas a você que o seu IP é outro, certo? Dentro do Firewall eu tenho que me proteger com isso através aqui do anti-spoofing. Para que isso ocorra de forma bem tranquila, de forma fácil, eu tenho que ter as minhas redes bem definidas, ok? Então eu tenho aqui na minha ETH1, eu sei que a minha ETH1 é minha rede interna. Então eu vou trocar aqui o tipo, vou colocar para o tipo protegido, e aí abre aqui o campo de entidade, e eu coloco na ETH1, eu coloco a entidade de rede interna. Então, aqui é rede interna. Na minha ETH2, eu tenho a minha rede DMZ, coloco também aqui no modo protegido, e coloco a minha rede DMZ. Então, aqui, seleciono rede DMZ, olha aí a rede DMZ, adiciono aqui, está valendo. Então, vou aplicar. A partir desse momento, como funciona isso aqui? A partir desse momento, eu não aceito mais nenhum outro tipo de pacote aqui na ETH1 que não seja desta rede interna. Assim como também não aceito nenhum tipo de IP que não seja o IP proveniente da rede DMZ. E na ETH0, que é a minha interface externa, eu aceito qualquer tipo de IP, qualquer IP. A exceção são os IPs que estão na ETH1 e na ETH2. Por exemplo, se tiver alguém fora do meu ambiente querendo dizer que é uma máquina da minha rede interna, informando que é 10.10.0.1 para a minha ETH0, a proteção de controle anti-spoof do Firewall vai dizer o seguinte: este IP 10.10.0.1 só pode ser proveniente da ETH1, então ele vai dropar esse pacote, ok? Da mesma forma, se tiver alguém dentro da rede interna querendo alguma informação privilegiada dentro da minha rede DMZ e quiser informar que é um IP, que ele tem um IP da rede DMZ aqui, ele não vai permitir, porque ele está dentro da rede interna. E dentro da rede interna, o único IP que pode originar a conexão é o IP 10.10.0.0, né? O IP dessa rede 10.10.0.0. Ok, pessoal? Então, com isso aqui, finalizamos também o anti-spoof. É muito simples, muito tranquilo. Ok? E aí nós temos aqui o IDS-IPS por último. Ok? Aqui nós temos a regra de IDS-IPS, mas para fazermos as regras de IDS-IPS, nós precisamos entender aqui os filtros, né? Então, nós fizemos aqui a atualização da base do IPS-IDS, lá dentro de controle, lá dentro de configuração de sistema, ok? E aqui nós temos aqui os filtros, né? Os filtros de IDS. Aqui nós temos, então, várias assinaturas, né, de tipos de ataque aqui. Aí você tem que ver aqui qual que se encaixa melhor dentro do seu ambiente, do que você precisa aqui, né, do que você vai precisar. Então vamos aqui um browser Firefox, por exemplo. Então tem uma assinatura aqui, ó, de um browser Firefox. Tem uma assinatura. Aqui eu tenho aqui, ó, classificado como ameaça. Então tenho toda a arquitetura aqui. De posse disso, eu posso vir aqui e criar regra, né? Eu já entendi como é que é o filtro, então eu venho aqui e crio a regra. Botão direito, inserir. Eu vou dizer qual vai ser a origem do pacote. A origem do pacote pode vir de qualquer lugar. Se o destino for, por exemplo, o meu servidor web, eu vou criar aqui, ó. Eu vou pegar o filtro aqui. Então, tem o filtro aqui, browser Firefox. Então, se vier alguém com um browser Firefox tentando fazer algum tipo de ataque que esteja dentro dessa assinatura que está aqui desse grupo, eu vou fazer uma ação, eu vou bloquear a origem. E aí eu determino o tempo, tá? Aqui tem 1 minuto aqui. Então vou bloquear a origem aqui por 1 hora. Então a origem será bloqueada, eu posso bloquear também por dias aí. Então sempre que vier de qualquer lugar com esse tipo aqui de ataque, posso adicionar outros, tá? Então, posso adicionar outros filtros aqui, por exemplo, o browser IE. Vamos ver o que é o browser IE. Então, dentro do browser IE, vamos procurar aqui todos os grupos dos filtros aqui. Tem o browser IE. Então, aqui dentro do browser eu tenho alguns outros tipos de ataque, ok? Então, aqui eu tenho overflow. Então, eu tenho aqui browser outros, né? Então, tem o WebKit. Então, tem alguns ataques aqui. Muito simples. Eu só preciso saber o que eu quero, né? Preciso ver aqui quais são os ataques que eu quero me proteger, né? E crio a minha regra aqui dentro.
crio minha regra aqui dentro e determino qual vai ser a ação, se eu bloqueio, qual o tempo que eu bloqueio. Aqui dentro do Firewall, dentro de DSPS, eu tenho também um port scan, né, que eu posso fazer uma detecção, né, ativa a detecção, e a partir de então o Firewall, eu posso determinar, o Firewall fica escutando aqui, né, quem está fazendo o port scan, e eu posso determinar aqui o que pode e o que não pode. Eu posso delimitar aqui quantas portas serão varridas, qual o número de máquinas por portas que serão varridas. Posso determinar dar um tempo para cada varredura, tá? E posso bloquear as máquinas durante um período de tempo também, caso a máquina venha a extrapolar os limites que eu determinei aqui. Aqui dentro eu determino quais serão as entidades que eu não vou deixar de forma alguma que se faça port scan em cima delas. E aqui eu posso determinar uma entidade, eu posso dizer uma máquina aqui, por exemplo, um Nessus, que pode fazer port scan. Então as entidades que são protegidas, que não vão fazer, que nada vai poder fazer port scan nela. E aqui as entidades que podem fazer port scan. Então são um servidor que está permitido a fazer port scan. Ok? Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.aker.com.br. Até a próxima!